Salve, salve, meu povo! Tudo bem aí com vocês? Professor Gilson Maciel, então, para mais uma aula aqui, dentro do estudo de legislação indigenista, e desta vez nós vamos estudar uma norma que é de grande relevância para o seu concurso, tá certo? Que é o Estatuto do Índio, Lei 6.001, do ano de 73. Então, qual é a grande questão dessa norma, além dela regular toda a situação jurídica dos povos indígenas? Precisamos levar em consideração que é uma norma anterior à Constituição Federal de 1988. E, como tal, precisamos entender efetivamente aquilo que não, porventura, não tenha sido recepcionado, né? O fenômeno da recepção que nós iremos conversar não tenha sido recepcionado pela Constituição de 88, ou simplesmente que não tenha aplicabilidade. Né? Então é uma norma, se do ponto de vista do estudo simplesmente da letra da lei, é tranquilo. Você faz uma leitura, memoriza e segue a vida. Mas para realizarmos um estudo efetivo, né? Então se a banca resolver se aprofundar um pouco mais, você vai precisar ter aí outros conhecimentos, né? Então é justamente tudo isso que eu quero trazer a você, porque veja, a norma está em pleno vigor, não é? Muito bem, então vem comigo aqui na minha tela para nós começarmos aqui então os nossos estudos, né? Lei 6.001 do ano de 73 é o Estatuto do Indígena, é o Estatuto do Índio, não é? Muito bem. Então olha só, gente, para a gente iniciar aqui então essa nossa preparação. Então veja, com o advento da Constituição Federal, isso que chamamos, que a doutrina, né, na verdade, chama de o direito pré-constitucional e tudo aquilo que é compatível com ela, na verdade, que é incompatível, nós não podemos simplesmente taxar de inconstitucional. Também não podemos dizer, também é equivocado, a doutrina também diz que é um equívoco dizer que há revogação. Tá? Então, é justamente baseado na teoria constitucional e do poder constituinte, tá? Com respaldo nos métodos hermenêuticos de defesa da Constituição, tá? Inclusive, por isso, nós temos controle de constitucionalidade das normas jurídicas. Então, a gente tem um fenômeno muito importante que é o fenômeno da. Opa, o que aconteceu? O fenômeno da não recepção. O fenômeno da não recepção da norma jurídica. Então veja, ali naquele momento da promulgação de uma Constituição nova, esta própria Constituição ela já traz, por meio ali daquilo que também é chamado de ficção jurídica, né, uma pré-seleção das normas que foram produzidos ali anteriores, né, anteriormente à sua vigência. Para quê? Para que essas normas possam ser incorporadas, possam ser recepcionadas, então, por este novo arcabouço jurídico do Estado. Então, qual é a consequência? A consequência é que as normas pré-constitucionais, que são incompatíveis com a nova Constituição, elas não podem ser consideradas revogadas. Ó, não são consideradas revogadas, tá certo? E também não são consideradas inconstitucionais, tá? Então, na verdade, o que acontece ali é que elas se consubstanciam em normas não recepcionadas por esta nova ordem constitucional. Então, é o caso, por exemplo, do Estatuto do Índio, que é de 73, a Constituição é de 88, não é? 15 anos depois. 15 anos não, né? 15 anos depois, né? 73, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Não estamos aqui exatamente fazendo um estudo do direito sobre hermenêutica jurídica, né? Não é isso o objetivo, eu nem seria a pessoa mais adequada.
Mas é apenas para a gente ter uma perspectiva introdutória aqui para sabermos como vamos encarar esta norma. Então, olha só, nós vamos iniciar o estudo do Estatuto do Índio relacionado ao capítulo, ao título, na verdade, ao título dos princípios e definições. Tá? Esse é o título da nossa aula, dos princípios e definições. Então, tudo que está ali dentro do Estatuto do Índio, nos primeiros artigos relacionados a princípios e definições, é o tema desta aula de hoje. Então, a Lei 6.001 de 73, né, o Estatuto do Índio, o Estatuto do Indígena, ela regula o que, gente? Ela regula, olha só, já vamos começar aqui a fazer algumas marcações, né? Ela regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas, tá? E das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e preservação da cultura e integração progressiva e harmoniosa, aquilo que se chamou de comunhão nacional. Então, olha só, então, o Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 73, ele regula a situação jurídica, né, dos povos indígenas e das comunidades indígenas. Né? Então, veja, logo no artigo 1º, né, a gente já verifica aqui problemas muito graves, problemas muito sérios, tá? Que a gente vai precisar fazer o destaque. Então, o propósito de se preservar a cultura é justo e válido, não é? Então, o Estado ele busca então a preservação da cultura dos povos indígenas. E isso é ótimo, deve ser assim mesmo feito. Mas veja, o que é esta tal de integração? O que seria exatamente integrar os índios, a comunhão, os indígenas, não é? Perdão, às vezes sai a palavra índios, né? Os indígenas, o que seria integrar os indígenas a esta comunhão nacional? Tá? Isto também na doutrina, né, deve ser considerado como um... Opa! Deixa eu mudar essa cor aqui. Pronto. Aqui nós temos um paradigma superado. Tá certo? Porque vejam só. Integrar, preservar, veja como é um grande paradigma. Ao mesmo tempo que você quer preservar, você deseja integrar. Mas integrar que? Integrar uma cultura a outra? Será que isto seria possível? Né? Como que você respeita e preserva uma cultura sem desvirtuá-la, inserindo esta cultura dentro de uma cultura majoritária? Né? Então, certamente, nós não teríamos preservação total, nós teríamos, no máximo, preservação parcial de alguns aspectos dessa cultura. Então, sim, isso se pressupõe em um grande paradigma. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês colocarem esta imagem na mente de vocês. Então, nós temos aqui, segundo o Estatuto, olha só, o Estatuto do Índio, né? E aí nós temos as comunidades indígenas. Né? E dentro dessas comunidades indígenas, e fora das comunidades indígenas, nós também temos indígenas, já integrados a esta tal de comunhão nacional. Qual é o objetivo do Estatuto? É preservar a cultura, né? E integrar. O nosso grande problema está aqui. O nosso grande problema está aqui, nessa tal desta integração. Não é? Então vamos integrar quem? A esta comunhão nacional, que é o Brasil. Não é? De que forma, gente? De uma forma, diz o Estatuto, que é progressivo, que é harmonioso. Né? Muito bem, mas quais são os grandes problemas aí? Muito bem, deixa eu, antes de destacar essas questões, esses aspectos todos aqui, olha o que acontece aqui, vou botar em azul. Né? Então, pelo teor do texto, só para a gente já poder ir organizando aqui as nossas ideias. O que nós temos aqui pelo teor do texto? Nós temos assim, ó, né, vamos começar a separar bem a coisa. Que esta condição do indígena
ela deve, por esta leitura, aparentemente, esta condição de indígena seria passageira e transitória, não é? Quando você tiver esta integração. Porque, veja, vocês não vão imaginar que os povos indígenas terão a sua cultura integrada a esta comunhão nacional e vão conseguir manter esta originalidade, né? Esses aspectos que são intrínsecos da sua cultura, dentro disso que é cultura de massa, né? Globalizada. Então, certamente, haverá perda de identidade. Porque, a menos que nós mudássemos também o paradigma da integração, que integração passasse a ser, então, diálogo entre culturas, para que uma possa aprender com outra e pudesse conviver harmoniosamente. Mas esta não era a intenção, gente, esta não era a intenção do Estatuto do Índio na sua edição. A intenção era integrar os indígenas à comunhão nacional, né, ao país, de forma progressiva e harmoniosa. E vocês vão verificar isso no avançar aqui dos nossos estudos. Mas nós temos uma outra situação, uma outra implicação aqui da leitura do Estatuto, que é o seguinte, que o indígena, ele então seria integrado, só para a gente deixar bem organizado, integrado a quem? A sociedade majoritária, que é essa cultura de massa globalizada em que vivemos, certo? Então, esses são aspectos importantes. Então, por que a gente consegue, por que é possível fazer essa leitura? Muito simples, porque o indígena, ele não era visto como integrado, por isso o Estado desejava integrá-los, nenhum problema, não é? E esse era, então, o objetivo da norma, integrar esses indígenas à comunhão nacional, né? E é isto que a doutrina denomina de, vamos botar aqui vou botar aqui embaixo, né? Vou botar aqui embaixo, é isto que a doutrina chama de, olha só, não se esqueçam disso aqui, paradigma integracionista. É o paradigma integracionista. Tá? E é justamente este paradigma integracionista, né, que foi trazido aí pelo Estatuto do Índio, editado no ano de 1973, anterior à Constituição de 88. Portanto, né, que nos remete a esta condição do indígena, que seria, então, de algum modo, harmoniosamente também, né, e progressivamente eliminado através dessa integração dos seus direitos com a comunhão nacional. Então essa ideia de preservação da cultura, ela vai ficar muito comprometida por conta desse paradigma, desses conflitos que se estabelecem da leitura do artigo 1º do Estatuto do Índio. Nossa, professor, a gente podia ter gastado 1 minuto para ler o artigo 1º. É verdade, sem compreendê-lo na sua íntegra. Então, uma questão de literalidade de norma pode ser uma questão simples de se resolver. Você leu a norma, você responde. Mas vocês precisam lembrar desde já que vocês também vão fazer prova discursiva e que vocês precisam dos elementos, dos subsídios, dos conhecimentos da norma, né, para escrever um bom texto, tá certo? Então aqui também nós já vamos fazendo aí uma preparação visando a prova discursiva. Na última prova, me permitam esse parêntese de 30 segundos, a prova discursiva valeu 100 pontos. Ela valeu 100 pontos. Era muito ponto em jogo, tá certo? Então isso certamente mudaria toda a sua classificação ali no concurso, tá? Muito bem, vamos avançar? Vamos avançar. Olha só. Pronto. Então aqui, o que a gente precisa perceber aqui, né?
para a gente se aprofundar nesse aspecto. Os membros das comunidades indígenas, né, quando a gente pensa aqui na edição do Estatuto do Índio, eles passavam por um processo de assimilação cultural, ou seja, inicialmente eles foram classificados ali como índios isolados, tá? E ao longo do referido processo de integração, eles passariam a ser denominados índios em via de integração e, por último, índios integrados, né? E eu já expliquei para você esse problema com a palavra índios, né? Fizemos isso na primeira aula, quando tratamos aqui sobre terras indígenas, né? Então espero que você tenha assistido a aula. Se não assistiu, volte lá, né, e verifique por que eu prefiro sempre usar, né, e a maioria, a grande, para não dizer a totalidade, a maioria dos antropólogos também vai utilizar a palavra indígena e não a palavra índio, não é? Muito bem. Então o que diz aqui, o artigo 4º, né, do Estatuto, ele já nos traz aqui muitas explicações. Então olha só, vamos lá, vamos pontuar bem aqui. Índios isolados, então. Está aqui, índios isolados. Quem seriam os índios isolados? São aqueles que vivem em grupos desconhecidos ou de que se possui poucos ou vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. Nós ainda temos índios isolados, comunidades indígenas isoladas desta comunhão nacional, tá certo? Ainda existem, não são tantas assim, mas ainda existem. Muito bem. Índios indígenas, né? Indígenas, e me incomoda muito falar índios em vias de integração. Então, quando em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, ou seja, um contato que não é, que pode não ser contínuo ou pode ser, né, com grupos estranhos à sua cultura, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas eles aceitam práticas, modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento, como, por exemplo, comunidades indígenas que fazem uso de tecnologia, não é? Porque a tecnologia, as comunidades indígenas originárias, né, esses isolados, não desenvolveram conhecimento tecnológico. Então, a tecnologia que já está na comunhão nacional, muitas vezes é acessada por essas comunidades em vias de integração, pensando aqui no Estatuto dos Povos Indígenas, né? Tá certo? E os índios integrados, né, que é quando estão incorporados à comunhão nacional, são reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes, tradições, características de sua cultura, por exemplo, um indígena que viva hoje na cidade, né? Então ele está plenamente integrado, né? Ele fala a língua portuguesa, né, com fluência, ele estuda, ele trabalha, ele tem a sua vida, mas ele não deixa de ser reconhecido como indígena, tá? Está em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, né, mas ainda mantém usos, costumes, tradições, né, aspectos que são característicos, típicos, intrínsecos da sua cultura, tá certo? Então, esta é a distinção que o Estatuto faz, e é importante que você conheça. Então, a gente precisa conhecer bem essa situação toda essa situação relacionada à integração, né, que está. E aqui eu quero que vocês já façam uma pontuação, um destaque em amarelo aqui. O que é toda essa distinção relacionada à integração? É simplesmente o olhar do colonizador. É o olhar da sociedade majoritária. Por quê? Porque o colonizador se vê como o destino final desta integração, como o melhor lugar para se estar. Então é assim que o colonizador vê, e é esta crítica que eu quero que você guarde para você. Tá? Então, de qualquer forma, a gente precisa ter cuidado, né? Sempre com essa história da preservação da cultura trazido pelo estatuto aí do indígena, tá? Do índio. Porque, como eu
estou discutindo aqui com vocês, conversando com vocês, ela está recheada de problemas e de dificuldades. Mas nós podemos sim atribuir sentidos muito diversos para o pensamento de preservação. E eu sei que talvez alguns de vocês possam estar pensando assim, falar, poxa, professor, eu não sei se eu concordo tanto, porque a preservação pode, por exemplo, ocorrer nos museus, ela pode ocorrer nos livros, na memória, né? Então, apenas dizer preservar, o que eu quero dizer a vocês, e eu acho que vocês vão concordar comigo, é muito vago, é muito disperso e é muito distante. Não há nenhuma concretude simplesmente nesse termo preservar. Preservar como? Né? De que forma, de que modo? Então, estou trazendo aqui novamente elementos para você responder a sua prova objetiva e para você responder a sua prova discursiva também, tá? Muito bem. Vamos passar aqui ao próximo slide. Então, olha só. Então, nós vivemos, né, um mundo globalizado. Não é, gente? Vivemos um mundo globalizado. E aqui, no mundo globalizado, tem um aspecto muito interessante que eu quero que vocês também tenham em mente aí, que é esse aspecto aqui, ó, do relativismo cultural. Tá? Então nós vivemos sim possibilidades, né, diversas aqui, né, e outras, e precisamos pensar toda a questão do relativismo cultural. Então olha só, segundo o Dicionário de Ciências Sociais da Unesco, né, temos o relativismo cultural como o quê? O que seria então esse relativismo cultural? Seria a ideia de que qualquer item do comportamento, ele deve primeiro ser julgado em relação ao seu lugar na estrutura única da cultura em que ocorre e em termos do sistema particular de valores daquela cultura. Epa. Muito confuso isso aí, professor. Então vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Eu quero trazer aqui a explicação de Herskovits, né? Melville Jean Herskovits foi um antropólogo americano e desenvolveu vários estudos sobre estudos africanos, estudos afro-americanos, né? Enfim, e ele diz o seguinte, olha só, numa obra intitulada Antropologia Cultural. O relativismo cultural é, em essência, uma abordagem à questão da natureza e do papel dos valores na cultura. Ele representa o relativismo cultural, não é? Ele representa um ataque científico indutivo a um velho problema filosófico, usando novos dados interculturais antes não acessíveis aos estudiosos. Estes dados foram derivados do estudo de sistemas referentes aos valores das sociedades com os mais diversos costumes. O princípio do relativismo cultural, em resumo, é o seguinte: julgamentos. Vamos mudar aqui, ó, dada a relevância do tema. Julgamentos são baseados na experiência. Experiência é interpretada por cada indivíduo em termos de sua própria enculturação. Então, desses julgamentos feitos, eles são baseados na experiência de cada um. Tá? Então, obviamente, a experiência de cada um é feita com base no seu próprio conjunto de conhecimentos, naquilo que cada pessoa dispõe para interpretar e para julgar. Então, o comportamento ele se situa, né, em lugares diferentes. Por isso, muitas vezes, comparar culturas... Muitas vezes não. Por isso que comparar culturas é sempre um ato nulo, inválido, desprovido de qualquer sentido. Porque estamos falando de lugares diferentes da experiência. Eu não quero me alongar demais nisso, mas é importante. Então, para definirmos bem a ideia de relativismo cultural, que vocês percebam que cada indivíduo ocupa um lugar que é único, que é particular nesse grande sistema. Porque não podemos falar de cultura somente, nós devemos falar de culturas. E por isso não seria possível dizer, julgar, informar, comunicar que existem culturas mais elevadas do que outras. Aliás,
essa ideia de culturas mais elevadas, de culturas melhor elaboradas, é justamente o que deu tantas vezes no mundo lugar a guerras, a morte, a violência. Não é? Tá bom? Então, para a gente situar bem tudo, nos situarmos bem neste todo esse cenário aqui. Vamos avançando? Vamos avançando. Olha só. E eu quero aqui, de novo, né, reforçar a ideia da inexistência, então, com base nisso que eu já disse a vocês, da inexistência, prestem atenção, né? Inexistência. Olha eu repetindo, professor, que está parecendo uma matraca velha. Isso, para você não esquecer. Reforçar a ideia da inexistência de hierarquia entre as culturas. E, consequentemente, da impossibilidade de sobreposição de uma cultura sobre outra. Né? Porque se veja, se não há nenhum tipo de hierarquia entre as culturas, onde, né, tivéssemos aqui na base desta pirâmide culturas mais simples e lá em cima culturas mais elaboradas, né? Eita, letra ruim. Então, se isto aqui é errado, então também uma cultura não pode se sobrepor à outra. Então, olha só o texto que eu trouxe. Neste contexto, ser membro de uma comunidade indígena é algo que está ligado à identidade cultural. A noção de quê? De pertencimento, que deve ser fomentada e preservada, mas também desenvolvida por todos os indivíduos, indígenas ou pertencentes à sociedade envolvente majoritária, né? Esta comunhão nacional, não como história para se contar de uma nação, mas como parte do processo de constante formação da existência desta nação. Tá? Então eu trouxe esses dois textos, né? Todo esse debate aqui, esse diálogo, que eu não posso tocar no microfone, né, gente, senão dá um problema aqui. Então eu trouxe todo esse debate, porque com o advento da nossa Carta Magna, da Constituição de 88, né, e também, então a gente pode dizer aqui, ó, CF de 88 e da Convenção tá ferro, tá difícil aqui. Da Convenção 169, né, da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil, então, que nós também estudaremos, né, o Brasil ele acabou adotando aí um outro modelo de Estado, né, que nós podemos chamar também de, com base nisso, daquilo que se chama de Estado pluriétnico. Tá? Estado pluriétnico é aquele onde temos diferentes grupos étnicos, né? Diferentes gostos, hábitos, comportamentos, tá certo? Identidades, tá? E tudo isso é imperativo para evitarmos um outro fenômeno, que é o fenômeno da invisibilidade, que ocorre justamente quando uma cultura se sobrepõe, massacra a outra. Né? Tá certo? Legal isso aí? Vamos embora. Então vamos seguindo. Vamos seguindo, temos conteúdo, temos que avançar. Então, olha só, aqui já para a gente entrar um pouco no texto constitucional. Professor, a aula não é sobre o Estatuto do Índio? Isso, meu querido. Eu estou dando para você os pressupostos para que você possa estudar o Estatuto do Índio. Vamos lá. Artigo 215 da Constituição, lá no parágrafo 1º, né, nós temos, então, o marco justamente disto que eu acabei de explicar para vocês, que é do Estado pluriétnico. Né? O que a gente tem? A gente tem aí uma imposição, uma medida ao Estado que é impositiva, que vai garantir a todos o pleno exercício dos direitos
culturais, assim como a obrigação para que o Estado proteja as manifestações das culturas populares, das culturas indígenas, das culturas afro-brasileiras, tá? E de outros grupos que fazem parte desse processo civilizatório. Olha o que diz o artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos que participem desse processo civilizatório nacional. Foi o que eu disse aqui, já estava aqui, né, descrito. Tá bom? Muito bem. Vamos avançando, vamos avançando. Aí agora a gente consegue já avançando um pouco mais rápido, né? E eu quero trazer aqui, só para a gente agora, nesse momento, fazer aqui um aprofundamento que é importante, né? A gente precisa perceber que há uma mudança de paradigma em relação ao status legal anterior, onde o índio seria aos poucos integrados a essa comunhão nacional. Então percebam, a Constituição Federal ela fala em proteção das manifestações culturais populares indígenas e afro-brasileiras. É isso que diz o documento maior do nosso Estado. Então por isso que é importante, eu precisava trazer esses dois aspectos para que vocês possam compreender bem todos os conflitos trazidos pelo Estatuto do Índio. Tá? Então, o que não se admite, então, a partir do advento da Constituição de 88, é perda de identidade étnica. Então, percebam, nesse texto que nós vamos ler, né, que mesmo uma simples intimação de indígena necessitará, tá, obrigatoriamente estar atenta, ligada a toda a questão da diversidade cultural. Vamos ver como é que o STF se manifestou, porque vai nos ajudar bastante a entender aqui, a fazer um aprofundamento que vai ajudar vocês a entenderem muitos outros aspectos, inclusive de outras normas que nós ainda iremos estudar. Então, anotação vinculada, artigo 215, parágrafo 1º da Constituição Federal. Olha só, no caso, os índios, a desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência econômica, para mais eficazmente poderem preservar sua identidade somática, linguística e cultural. Processo de uma aculturação que não se dilui no convívio com os não índios. Pois a aculturação de que trata a Constituição não é, gente, perda de identidade étnica, mas é somatório de mundivivências, ou seja, de experiências outras que cada um traz consigo, experiências que cada comunidade traz e que podem e devem conviver, né? Então, uma soma e não uma subtração. Porque, em princípio, como vocês viram, como nós iniciamos estudando aqui no Estatuto do Índio, o que nós tínhamos ali era subtração. Era uma progressiva e harmoniosa integração dessas comunidades à comunhão nacional. O que o STF diz aqui, interpretando a Constituição de 88, que é posterior, então, ao Estatuto do Índio, é que nós devemos ter soma e não subtração. É que não pode haver perda de identidade étnica. Tá? Então é ganho e não é perda. Então, relações interétnicas de mútuo proveito, a caracterizar ganhos culturais incessantemente cumulativos, concretização constitucional do valor da inclusão comunitária pela via da identidade étnica, tá bom? Então é assim que devemos interpretar, tá? Então, escrito pelo ministro Aires Brito em 2009, né? Muito bem. Uma outra anotação, essa aqui eu vou mais rapidinho. Então, olha só, CPI, intimação de indígena para prestar depoimento na condição de testemunha fora do seu habitat. Então, aqui trata-se de violação às normas constitucionais que conferem proteção específica aos povos indígenas, né? A tutela constitucional do grupo indígena que visa proteger, além da posse e usufruto das terras originariamente dos índios, a respectiva identidade cultural se estende ao indivíduo que o compõe,
quanto à remoção de suas terras, que é sempre ato de opção, de vontade própria, não podendo se apresentar como uma imposição, salvo em hipóteses excepcionais. Então, cuidado com estas excepcionalidades, né? Ademais, o depoimento do índio, que não incorporou ou compreende as práticas e modos de existências comuns ao homem branco, né, entre parênteses aqui, pode ocasionar o cometimento pelo silvícola de ato ilícito, passível de comprometimento de seu status libertatis, ou seja, da sua condição de pessoa livre, né? Donde a necessidade de adoção de cautela tendentes a assegurar que não haja agressão aos seus usos, costumes e tradições. Tá certo? Muito bem. Vamos avançando? Vamos avançando. Você já tem agora muitos elementos. Você já saiu do senso comum, do estudo do Estatuto do Índio, né? Então, se você pegou por sua conta para ler, talvez tenha achado relativamente tranquilo, mas existem muitos conceitos aqui. Nós vamos ainda tratar de muitos conceitos que são importantes para a gente poder elucidar e deixar tudo claro na sua cabeça. Se por um acaso você não ainda ficar com dúvida, coloca um comentário aqui, que aí eu coloco a sua dúvida aí, que eu vou ter o maior prazer em responder. Aproveito, né, para vocês que estão assistindo pelo YouTube, para os alunos da plataforma de estudos, tá tranquilo. Mas para vocês que estão assistindo pelo YouTube, por favor, se inscrevam no canal, acione o sininho da notificação para vocês continuarem recebendo os meus vídeos, né, e curtam o vídeo, vai me ajudar bastante aí o meu trabalho de continuar divulgando, né, conhecimento, tá certo? Compartilhando com vocês, recebendo, né? É uma troca constante que a gente vai fazendo aqui. Então, olha só. Então, a gente falou um pouco da Constituição de 88, para a gente falar um pouco dos dispositivos da Convenção 169, né, da Organização Internacional do Trabalho. A Constituição Federal e Convenção 69 caminham na mesma direção, tá, gente? No mesmo sentido. Por quê? Porque reconhecem o direito de ser, o direito de permanecer indígena por aqueles que assim desejarem e se auto-reconhecerem. Então, olha só, gente, olha só, coisas muito relevantes aqui são ditas, tá? O que diz o texto aqui? Ó? Na Convenção 169 da OIT, não temos a definição de quem é indígena, ou povo indígena, ou tribal. O que temos é a adoção do critério de autoidentificação, justamente com elementos que diferenciam os povos indígenas e tribais sob o ponto de vista social, cultural e histórico. Tá? Então aqui, para vocês guardarem isso, Constituição Federal e Convenção 69 da OIT caminham na mesma direção. Elas não se contradizem. Qualquer questão que venha dizer isso, você vai marcar como errado. Elas caminham na mesma direção. Por quê? Porque ambas reconhecem o direito do indígena de ser, o direito de pertencer e o direito de permanecer, né, indígena. Tá? Ser, pertencer e permanecer indígena é um direito consagrado pela Constituição de 88 e pela Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Tá? Por todos aqueles, por quem? Por quem? Por todos aqueles que assim desejarem e se auto-reconhecerem. Tá? Então aqui a gente tem dois critérios. O do desejo, primeiro eu preciso querer me reconhecer. Eu nasci numa comunidade indígena, né? Lá fui criado, cultura, mas em algum momento eu digo, eu não quero mais ser indígena. Então você tem o direito de não sê-lo, mas em desejando é assim. E também daqueles que se auto-reconhecem. E aqui, para a gente extrapolar, pensem, por exemplo, filhos de dois indígenas que não vivam mais na comunidade, que vivam lá na cidade. Vamos supor que os dois são servidores públicos. Os seus filhos têm o direito de se auto-reconhecer indígenas. Se auto-reconhecer indígenas, tá, gente? Não tenham dúvida disso. Levem isso para a sua prova. Tá bom? Muito bem. Então, a Convenção 69, o que ela está fazendo aqui é
reconhecendo que as culturas, as identidades dos povos indígenas, dos povos tribais, elas fazem parte, gente, da sua vida, do seu modo de viver. Então, por isso, precisam ser protegidas, tá? Os seus costumes, as suas tradições, as suas instituições, a forma de uso das suas terras, o seu modo de organização familiar e social, tá? Que geralmente eles são bem distintos das sociedades não indígenas, né? Então, percebem? Então, como isso reforça toda essa questão da mudança de paradigma? Muito bem. O que mais? Vamos continuar avançando. Então, também trouxe aqui, ainda para a gente se aprofundar um pouco mais nisso, né, para a gente não deixar nada de fora, olha só. Organizando melhor as ideias, então, né, é um mini resumo aqui. A Constituição de 88 afirma que os povos indígenas têm o direito de viver conforme seus usos, seus costumes, suas crenças e suas tradições. A Constituição também reconhece e garante aos povos indígenas e tribais os direitos sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam, visando a sobrevivência física e cultural então dos grupos. Né? Esses direitos eles foram reafirmados em 2002 com a ratificação da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Se você queria saber a data então que foi feita a ratificação, eis aqui. Tá? Além do direito à terra, a Convenção trata dos direitos dos povos indígenas e tribais a serem consultados sempre que alguma decisão administrativa ou legislativa possa afetar povos e comunidades. Então, esse princípio também aqui, ó, do direito à consulta, à participação, a que eles possam efetivamente deliberar, fazer parte, então, das deliberações e das decisões que impactem a vida desses povos. Tá bom? Muito bem. Vamos, continuando. Olha só. Então, eu trouxe aqui para a gente também apresentar aqui mais dois aspectos, dois conceitos muito importantes. Mas olha só, queria lembrar que lá no ano de 2004, as determinações, né, contidas ali na Convenção 69, elas passaram a ser lei no Brasil. Tá? Através do que, gente? Através do decreto 5.051, tá? Do ano de 2004. Então, desde esse momento, o Estado, a sociedade, o governo, né, eles já têm obrigação, nós temos obrigação de cumprir o que está na Convenção. Tá? Então, temos aqui sim um grande marco da situação jurídica dos povos indígenas, tá? Ano de 2004. Então, nessa, claro, Constituição de 88, certamente, mas no ano de 2004, né, quando passou a vigorar o decreto 5.051, né, ratificando então a Convenção 69 da OIT, nós temos aqui um novo marco, né, na situação jurídica dos povos indígenas. Nessa perspectiva, tá, então, tanto Constituição de 88 quanto Convenção 69 da OIT, os direitos, o direito, né, os direitos mesmo, né, no plural mesmo, os direitos dos povos indígenas estabelecidos aqui no Estatuto do Índio, muitos, eles tornaram-se obsoletos. Tá? E aí esse paradigma do integracionismo, ele passou a ser regido por um outro paradigma. Aqui nós temos a inserção de um novo paradigma que você vai adotar. Adotar não. Paradigma. Que é o do interculturalismo. Tá? Então, para a gente situar bem aqui, estou fazendo toda essa explicação para que vocês entendam por que ela está contida aqui. Quando falamos em integracionismo, então o integracionismo é uma atitude que se define pela defesa da integração de uma determinada comunidade minoritária numa outra de maior dimensão ou majoritária, a comunhão nacional, não é?
E o interculturalismo, então? O que é essa mudança do integracionismo para o interculturalismo? No interculturalismo, ele se refere à interação entre culturas, veja como muda, de uma forma recíproca, favorecendo o convívio, favorecendo a integração, assente uma relação baseada no respeito pela diversidade e no enriquecimento mútuo. Então, são chave para entender o interculturalismo. Olha só, respeito pelas outras culturas em atitude de encontro e de igualdade, sem aquela hierarquia. Não há hierarquia, tá certo? Não há hierarquia. Tudo bem aqui? Tranquilos? Podemos passar? Muito bem. Estou trazendo os conceitos aí que são importantes para vocês conhecerem. Então, muito bem. Este novo paradigma do interculturalismo me fez trazer aqui uma distinção para vocês, para que vocês não façam confusão entre multiculturalismo e interculturalismo. Olha só, olha só. Vamos marcar aqui, então. Muito embora ambas as concepções reconheçam a existência e a autonomia de diversas culturas, então isso é uma característica comum, né, aos dois pensamentos, no multiculturalismo, né, temos representado uma multiplicidade de culturas em um determinado lugar, muitas culturas no mesmo lugar, reconhecendo, no entanto, uma hegemonia da sociedade majoritária sobre as culturas minoritárias, tá certo? Há talvez autores que vão discordar disso, mas para a sua prova leve esta informação. Então, é o que, por exemplo, Boaventura de Souza Santos denomina como o fenômeno da canibalização cultural. Tá? Um autor importantíssimo e de grande relevância para os nossos estudos. Já o interculturalismo, então lembra, nós falamos do integracionismo, do rompimento desse paradigma e do estabelecimento deste novo paradigma que é o do interculturalismo, né? Interculturalismo. Então, o interculturalismo ele pode ser definido como o contato e o intercâmbio entre culturas. Porém, em condições de quê, gente? De igualdade. Então, destaque-se que tais contatos e experiências não devem ser visualizados unicamente em termos étnicos, mas devem ser como um processo contínuo de comunicação e de aprendizagem permanente entre pessoas, grupos, conhecimentos, valores e tradições. Então, por isso, eu julgo ser muito relevante nós termos tido a criação de um Ministério dos Povos Indígenas. Nós temos lá na Esplanada agora, um ministério que vai cuidar dos direitos desses povos, né? Dessas comunidades, para garantir, então, para realizar a defesa desses povos, para realizar políticas públicas direcionadas a essas comunidades, que devem estar em harmonia, mas assim, é nessa harmonia. Não é numa integração no sentido integracionista como falamos, mas é no sentido desse interculturalismo, onde o contato, onde haja contato e intercâmbio, troca em condições de igualdade da cultura do povo brasileiro, né? Digamos assim, né? Do homem branco com os povos indígenas. Todos nós formamos o Brasil. Mas nós temos culturas, hábitos diferentes e isso precisa ser respeitado. Deve haver uma comunicação e aprendizagem mútua entre todos nós, para que nós sim possamos fazer uma comunhão nacional que seja verdadeira, que seja ampla, que seja respeitosa para os diversos pensamentos. Muito bem, vamos continuar avançando. Nós estamos indo aqui mais para o final aí, né? Acho que mais uns 20 minutinhos a gente consegue encerrar. Então, olha só. Então, vamos tratar aqui também de outros aspectos aqui importantes para que a gente possa compreender esta mudança de paradigma que eu venho tratando com vocês desde o início da aula, né? Nessa mudança de paradigma na situação jurídica e na situação de fato também, não só na situação jurídica, mas na situação de fato dos povos indígenas, né?
Então, olha só, é importante lembrar que antes de qualquer contato com europeus, os indígenas já viviam no território do Brasil. Poxa, gente, a gente sabe isso desde a terceira série, né? Desde o terceiro ano agora, desde o segundo ano, a gente aprende isso lá na escola primária. Tá? E a gente aprende que esses povos eles têm organização, né? Que eles têm língua, crenças, costumes, e estamos sabendo agora que eles possuem sistema de resolução de conflitos, tá? Mesmo não se tratando de um arcabouço estruturado de forma semelhante ao que possuímos hoje, ou com documentos escritos. Tá? Então, isto seria o direito indígena, né? Direito indígena, que poderíamos compreender, então, o que é o direito indígena? Como o direito consuetudinário estabelecido pelos próprios indígenas, para solucionar conflitos com base em suas culturas e crenças. Isso é o direito indígena. E o que seria, então, o direito indigenista? Aí veja só, o direito indigenista, ao contrário, seria uma legislação especial que abarca aqueles considerados indígenas, mas estabelecido pelo Poder Judiciário, Legislativo, Executivo brasileiro a partir do processo próprio e externo a essas comunidades. O que nós estamos estudando aqui, gente? Nós estamos estudando, responda aí para você mesma, nós estamos estudando direito indígena ou direito indigenista? Nós estamos estudando direito indigenista. Por isso, o nome da nossa aula é aqui, ó, legislação indigenista e não legislação indígena. Tá bom? Então, nessa perspectiva de diálogo, de interlocução, tá? Proporcionado por este paradigma do interculturalismo, tá? Dos direitos humanos, a gente tem um grande, expressivo número de autores, né, de doutrinadores, de especialistas, que já reconhecem a não recepção de muitos dispositivos inseridos no Estatuto do Índio, né, trazido aí pela Lei 6.001. Tá? Por quê? Porque refletem ideias do paradigma integracionista. Tá? E a gente viu já, então, que esse pensamento não é mais concebido nem tolerado após o advento da Constituição de 88. Tudo bem? Vamos avançando. Então, a gente fez aqui uma grande introdução mesmo, né, para poder apresentar, para que eu pudesse apresentar o Estatuto do Índio para vocês, nunca esquecendo que vocês vão ter prova discursiva, tá bom? Vão ter prova discursiva, então precisam ter elementos. Perdão. Então, tudo isso vai ajudar a gente a entrar nos textos, na legislação indigenista mesmo, munidos aí com todo esse aporte teórico, conceitual, né, para que a gente possa identificar conflitos nas normas com a nova ordem constitucional. Tá? Eu vou apresentando isso para vocês. Tá? Muito bem. Algumas definições que são trazidas pelo Estatuto do Índio, pelo Estatuto do Indígena. Né? Eu sempre vou preferir o Estatuto do Indígena, mesmo que às vezes eu fique repetindo aqui o Estatuto do Índio, porque como está na norma. Né? Então, olha só, o que diz lá o artigo 3º do Estatuto? Estava lendo e a banca adora fazer só troca aqui de conceitos para você errar a questão. Então a gente não pode deixar de fazer a leitura da norma, né? Que, aliás, gente, é importantíssimo que vocês façam a leitura da norma, tá bom? Olha só, então o índio, ou silvícola, segundo o Estatuto, é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. E já comunidade indígena ou grupo tribal é o conjunto de famílias ou de comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados. Então, se tiver integrado pelo Estatuto do Índio, não faz parte então da comunidade indígena, não é comunidade indígena ou grupo tribal. Isso é um problemaço. Isso é um problema gigante, gente. É claro que é comunidade indígena, porque está totalmente integrado, porque tem televisão, porque tem escola, uma escola com educação indígena e com educação tradicional,
porque tem acesso a celular, porque assiste futebol, então agora não é mais comunidade indígena porque está integrado? Ora, pelo amor de Deus, né? Quem foi que escreveu esse estatuto? Mas você precisa conhecer o texto de lei, tá bom? Você precisa conhecer o texto de lei. Porque se for copia e cola do texto de lei, você vai sofrendo, você vai lá, vai marcar que tá certo. Né? Se é uma questão de literalidade de norma, tá certo. Se é uma questão de interpretação da norma, isso é um problema. Tem que ver como vêm as questões. Lá na frente, hoje nós vamos resolver algumas, mas ao longo dos nossos estudos eu vou trazendo outras questões, tá? Para nós podermos fazer juntos aqui. Tá bom? Muito bem. Opa, não, peraí. Então eu apago aqui. Agora eu entro no próximo slide. Muito bem. Então, essas conceituações todas, né, trazidas pelo o Estatuto, como a gente vê, então, são muito problemáticas, difíceis às vezes. Então, eu quero só conceituar de forma mais ampla alguns termos para ajudar a gente a entender todo esse conjunto de normas aí relacionadas aos povos indígenas. Então, o direito indigenista, a gente já viu, que é aquele produzido pela sociedade envolvente, nós, né, elaborado pelo Poder Executivo, como, por exemplo, o Estatuto do Índio. Então, direito indigenista, legislação indigenista. Direito indígena são as normas produzidas e aplicadas pela própria comunidade indígena. Exemplo, os costumes, as sanções penais indígenas, certo? Muito bem. Revisado aqui, vamos passando. Um outro termo muito comum que a gente encontra aqui no Estatuto e também na legislação é o termo silvícola, tá? Conforme a gente já viu aí no artigo 3º do Estatuto. O que diz o Estatuto? Ele diz o seguinte, quem é o silvícola? É índio, aborígene, habitante primitivo do país. Então, segundo o artigo 3º, 1 do Estatuto, índio ou silvícola é todo indivíduo de origem ou ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado, tá, gente? Identificado. Anotaram aí? Identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Tá? Relacionado com as matas, florestas, selvas, hábitos silvícolas. Né? Então, é aqui um termo que não retrata muita situação de um membro da comunidade indígena, porque atualmente boa parte das comunidades, elas, sim, boa parte, elas têm relação com a vida urbana, né? Então, fala português, inclusive possuem hábitos modernos, né? Televisão, telas, né? Telas. Então, é um termo que não respeita o interculturalismo dos direitos humanos. Não respeita. Esse termo não respeita o interculturalismo dos direitos humanos, ok? Muito bem. Então vamos lá, vamos passando e explicando. Tribo ou aldeia. Então aldeias, né? Povoados em que habitam os índios, né? Tribos. Conjunto de pessoas que compartilham dos mesmos ideais, costumes, religião em geral, sob o olhar contemporâneo ocidental, descrevem povos que permanecem no passado. Né? Então, olha só, a gente percebe aqui, olhando para esse olhar, para esse texto, né, que toda e qualquer comunidade indígena ela possui uma forma de viver que é vinculado, né, gente, guarda uma estreita relação ali, vinculação com os costumes, com práticas primitivas que, no dizer do texto, do estatuto, são pouco desenvolvidas. Então, esta situação não corresponde à atuação, à situação mesmo moderna, atual das comunidades. Do ponto de vista jurídico, ainda teríamos a ideia de que tratam-se de pessoas, inclusive, incapazes. Tá? E isso também é um equívoco. Tá? Os indígenas não são incapazes. Ok? Muito bem. Não todos, pelo menos, né? Muito bem. Atenção, né? Olha só, o reconhecimento da incapacidade civil do indígena pelo simples fato de ter nascido no seio de uma comunidade indígena é um conceptário do integracionismo, paradigma ultrapassado pelo atual direito dos povos indígenas. Então, um outro termo que a gente tem que ter muita atenção é o termo aculturado. Aculturado.
né? Que também, superado aí o paradigma integracionista dos povos indígenas, né? Não faz diferença se uma determinada comunidade ou um determinado membro está ou não envolvido com a cultura predominante da sociedade que envolve essas comunidades. Tá? Então, muito cuidado também com este termo aqui. E por fim, antes da gente finalizar aqui o estudo dos princípios e definições, não é? Nós estamos estudando princípios e definições dos povos indígenas, tratando o tema legislação indígena, né? Legislação indigenista. O YouTube quer que eu fale isso aqui várias vezes para ele divulgar o vídeo. E aí meus alunos lá da plataforma, fiquem calmos, gente. Fiquem calmos. Às vezes eu preciso repetir coisas e ajuda vocês também a memorizar. Então vamos lá. Então, o estudo desses princípios e definições, né, dentro de legislação indigenista, o Estatuto do Índio, ele traz competências da União, dos estados, dos municípios, tá? Também para os órgãos das respectivas administrações indiretas, dentro ali das suas competências, toda essa ideia de proteção das comunidades indígenas, da preservação dos direitos indígenas previsto dentro da legislação indigenista, né? Então, esta lista de competências, ela é literalidade de norma, tá? Então, a gente precisa conhecer, tá? Precisa conhecer. Então, o que eu quero fazer aqui? Só para a gente olhar essas competências, rapidamente também, sem perder muito tempo nelas. Estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua aplicação. Tá? Então é uma garantia, é um direito que os indígenas têm. Prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional. Tá? Isso aqui é a literalidade do Estatuto do Índio. Né? Respeitar ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição. Assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e subsistência. Garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso. Respeitar no processo de integração do índio à comunhão nacional a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes. Executar, sempre que possível, mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas. Utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e sua integração no processo de desenvolvimento. Garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais de todas as utilidades naquelas terras existentes, e por fim garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos em face da legislação que lhe couber. Tá certo? Muito bem. Feito isso aqui, eu quero então resolver duas questões com vocês, rapidamente aqui, para a gente poder finalizar mesmo. Olha só, a principal norma editada no Brasil sobre direitos dos povos indígenas é a Lei 6.001 de 73, também conhecido como Estatuto do Índio. Esta lei regula a situação jurídica dos povos dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura, integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Esse item está certo, e eu trouxe até esta figura para vocês que vocês já conhecem, né? Não vou explicar novamente para vocês, mas vocês já sabem então que nós temos aqui o Estatuto do Índio é a lei que regula a situação jurídica dos índios, né? E de fato busca, né, tem o propósito, o ideal de preservar a cultura e integrar os indígenas à comunhão nacional. Integrar de que forma? De forma progressiva e harmoniosa. É literalidade de norma. Você marca como certo. Por que marca como certo, professor? Porque é literalidade de norma. Tá bom? Ok? Muito bem. E por fim, a última questão aqui. A principal norma editada no Brasil sobre o direito dos povos indígenas é a Lei 6.001, também conhecida como Estatuto do Índio.
Regra geral, esse estatuto considera os índios como membros das comunidades indígenas, que passavam por um processo de assimilação cultural, ou seja, inicialmente eram classificados como índios não integrados e ao longo do referido processo de integração passavam a ser denominados como índios em vias de integração e, por último, índios integrados. Então, tudo isso aqui está rigorosamente correto, tá? Não tem nenhum problema aqui. A gente tem essa ideia, esse enfoque do colonizador, não perca esse de vista, né, de que o índio devia ser integrado a essa comunhão, porque pelo fato de necessitar, então, essas comunidades, essas pessoas, de evolução que ainda não haviam sido experimentadas na sua própria cultura. Tá? Era essa pretensão, né, do legislador. Então, de fato, o índio ele era visto como um não integrado, né? Por quê? Porque esse era o objetivo, então, da lei. Tá? Então, a gente precisa também entender que o Estatuto ele trouxe na sua estrutura aquilo que era conhecido como paradigma integracionista, né? E é justamente esse paradigma integracionista, como eu expliquei para vocês, trazido pelo Estatuto do Índio, que nos remete à condição do indígena como uma condição que seria, de algum modo, eliminada por meio dessa integração dos seus direitos e dessa comunhão nacional. Então a gente tinha índios não integrados, índios em vias de integração e índios integrados. Tá? Então era um pouco essa ideia para a gente discutir um pouco isso aí. Não é? Muito bem, então tá aqui minhas redes sociais para que vocês me acompanhem, né? Se vocês quiserem acessar o curso completo de legislação indigenista, conhecimentos específicos, vocês vão acessar por aqui www.mentoriainteligente.com.br. Vocês acham também nas minhas outras redes sociais, meu Instagram, Prof. Gilson Maciel, no Facebook mesma coisa, também vocês me acham no Telegram, Gilson Maciel, e no YouTube, né, Gilson Maciel somente, tá bom? Então, a gente encerra aqui esta primeira parte, né, onde nós tivemos aqui a oportunidade de fazer o estudo relacionado aos princípios e definições do Estatuto do Índio dentro do nosso estudo de legislação indigenista. Então foi um grande prazer. Obrigado pela companhia. Até a próxima aula. Valeu!